Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Rafael Carlos, de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para falar agora sobre a questão número 2 da primeira unidade de Sociologia do material do Enem 2023, ok? Então vamos lá. Lembrando que essa primeira unidade, ela versa sobre o mundo do trabalho. Então o tema central de todas as questões da unidade são questões relacionadas ao trabalho. Essa segunda questão é do Enem PPL, já caiu no Enem PPL em anos anteriores. E ela tem 2 textos, aí eu já vou te dar uma dica logo de cara antes da gente começar a ler a questão. Quando tu for fazer vestibular, sempre vai ter questões que são questões intertextuais. O que significa isso? Questão que tem texto 1 e depois o texto 2. Dica importante, anota isso aí. Lembra, na hora de fazer a prova. Toda questão que tem 2 textos, necessariamente é comparativa. A pergunta da questão vai ser para você comparar o que você leu no texto 1 com aquilo que foi lido no texto 2. Como toda questão de intertextualidade tende a ser comparativa, você sempre vai deixar em destaque as palavras-chave de cada texto, que aí fica mais fácil de você associá-las depois na hora que ler a pergunta. Combinado? Então vamos lá. Lembra, na hora da prova, sempre que for questão de texto 1 e texto 2 é de intertextualidade. E a questão, a pergunta, sempre vai ser comparativa. Valeu? Então vamos lá, vamos começar a ler essa questão aqui. Texto 1 tem uma música. Aí eu já vou te dar uma segunda dica. Toda vez que você tiver uma questão de intertextualidade e a primeira questão for uma música, ou uma poesia, ou uma fotografia, ou uma charge, você nunca começa desse primeiro texto. Você vai logo para o texto 2. Sabe por quê? Porque música, poesia, fotografia, charge são formas de arte. E a arte subtende várias interpretações possíveis. Então, para você realmente saber o tema da questão, foge desse texto 1, se ele tiver alguma coisa relacionada à música, poesia, ou fotografia, ou charge, ou qualquer coisa do tipo. Vê logo o texto realmente teórico e depois você volta para o texto que é um texto mais poético ou artístico. Combinado? Então a gente vai fazer isso. Eu já sei que isso aqui é uma música, então eu vou pular, eu vou voltar para ver depois. Eu vou logo para o texto 2. Aí aqui tranquilo. O texto 2 diz assim, ó, o trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. Bem aqui você já destaca. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza. Parece uma coisa bastante contraditória. Porque se o trabalhador produz mais riqueza, ele deveria estar mais rico. Mas no capitalismo, a riqueza que é produzida é concentrada na mão da burguesia, da elite. Então a classe trabalhadora, que é a força de produção do capitalismo, ela tende, na verdade, a ter uma condição mais precária quanto mais riqueza ela produz. Parece ser meio contraditório, mas não é. Porque a lógica do capitalismo, pelo menos de acordo com o texto, é que quanto mais riqueza se produz, mais desigualdade também se produz. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Tem até uma música, né, um axé, que fala esses versos. E aí a gente continua dizendo o seguinte, o trabalhador torna-se uma mercadoria. Opa, grifou. O próprio trabalhador torna-se uma mercadoria, ainda mais barata à medida que cria mais bens, que produz mais riquezas. Esse fato simplesmente subtende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Esse final, ele caracteriza o processo de alienação da produção no capitalismo, porque o trabalhador produz, mas não tem a posse daquilo que ele produz. A posse do que é produzido pertence ao seu patrão, ao dono da fábrica, no caso ali do século XIX. Esse texto é um texto de Karl Marx, escrito, portanto, no século XIX, na época do capitalismo industrial lá na Europa, ok? Então a gente pegou ali as principais referências, vamos agora para o texto 1, que é a música, né? É uma música do Zé Ramalho, não é isso? É, exatamente, Zé Ramalho. Então a música fala o seguinte, o nome da música é Cidadão. E aí ele diz na música, tá vendo aquele edifício, moço?
ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Então é a situação ali de um trabalhador da construção civil que ajudou a fazer um prédio muito bonito, mas aí quando ele vai olhar o prédio feito que ele ajudou a fazer, alguém lá, um segurança ou alguém, alguma pessoa ali que está tomando de conta do prédio, fala assim: e aí, tu tá só vendo ou tu tá querendo roubar? Como se essa pessoa, na verdade, fosse um bandido, né? É encarada dessa forma na letra da música. Vamos para a pergunta, para a gente poder entender a relação entre os dois textos? Olha só. Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é: tu percebeu que nos dois textos fala sobre a mesma coisa, que é a condição do trabalhador no capitalismo, tanto na linguagem poética da música, quanto na linguagem científica da teoria de Marx. E aí a gente vai marcar a opção que tem a ver com isso que a gente leu, ok? Vamos lá. Então a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é, letra A, baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Tem a ver com o capitalismo que a gente leu aqui na letra A, mas não tem a ver com o tema que a gente leu nos textos. Ou seja, a letra A é uma opção distratora. Ela traz um elemento, ou melhor, 2 elementos que fazem parte do tema, mas que não respondem à nossa pergunta. Muito cuidado com esse tipo de opção na prova do vestibular. Letra B. Fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de bens e serviços. Também faz parte do capitalismo, também está de acordo com o tema, mas não está de acordo com o que foi lido nos 2 textos. Os 2 textos tratam da situação do trabalhador, da classe operária dentro da lógica de produção capitalista. A gente não está falando aqui de aumento de bem e serviço, está falando da forma como o trabalhador é percebido dentro do sistema. Então, cuidado novamente com esse tipo de opção. A estrutura na distribuição equânime de renda. Opa, parou. Equânime. Equânime tem a ver com igualdade, né? Com equalização. Então já está errado. No capitalismo nem é característica, nem existe isso. A ideia da distribuição igual ou equânime de renda. Então a gente já pula a letra C, nem precisa ler o resto. Instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. Não tem essa lógica de economia solidária no capitalismo, ainda mais de acordo com o que a gente leu nas 2 referências textuais. Nos sobra agora a letra E. Vamos ver se ela está correta? Deriva ou é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Agora sim, a gente viu uma opção que está de acordo com a letra do Zé Ramalho e o texto do Karl Marx, que falam sobre a exploração do trabalhador, que é também diretamente proporcional ao aumento da riqueza produzida no capital, no capitalismo. Então aqui a gente fica com a letra E. Eu acredito que todos vamos acertar, vamos só dar uma conferida se é mesmo a letra E. Vamos lá, todo mundo junto. Letra E, derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Então a gente conclui aqui a explicação de mais uma questão. Espero que tenha sido um vídeo proveitoso para vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, até mais.